Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza? Vamos dando continuidade aqui então com a quarta aula de Fisiologia e nessa aula eu vou falar para vocês do equilíbrio eletroquímico da célula. Na aula passada eu falei do comportamento dos líquidos e solutos e para fechar todo esse ponto, para nós entrarmos aí no transporte através das membranas, eu vou tratar com vocês sobre o equilíbrio eletroquímico da célula. Então, o que será tratado de fato nessa aula? Eu vou falar do gradiente eletroquímico, da equação de Nernst, do equilíbrio de Gibbs-Donnan e, por fim, vou falar do potencial de repouso da célula, que vai servir para nós como fonte para entendermos de fato quais os íons são transportados a favor dos gradientes de concentração e gradiente eletroquímico. Beleza? Então, vamos começar aqui falando do gradiente eletroquímico, que são as diferenças entre os potenciais elétricos entre dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Então vamos ver o seguinte, vamos pegar aqui um compartimento já dividido por uma membrana e nós iremos colocar um cátion tanto do lado esquerdo como do lado direito aí deste compartimento. Aí demonstrado o íon potássio. Então do lado esquerdo nós temos a concentração de 1 molar do íon potássio e do lado direito a concentração de 0,1 molar do íon potássio. Você vê que existe uma diferença de 10 vezes na concentração deste íon de um lado para o outro neste compartimento. Como isto é um átomo carregado, isto vai gerar uma polarização de um lado e de outro deste compartimento. Veja que do lado esquerdo, onde nós temos a maior concentração do íon potássio, a polarização é negativa. E do lado direito, onde temos a menor concentração do íon potássio, a polarização é positiva. Pode parecer meio estranho, mas é desta forma. Por quê? Porque o íon potássio ele tende a puxar elétrons para si, pois ele é um cátion. Quanto mais desses cátions você tiver num compartimento, maior será a tendência dele puxar elétrons para o seu compartimento. Por isso que no compartimento onde temos a maior concentração do íon potássio, a polarização da membrana é negativa. Então, se formos considerar o gradiente de concentração e o gradiente eletroquímico, nós teríamos a seguinte condição. O gradiente de concentração fará com que o íon potássio saia do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o potássio ele tenderia a migrar do compartimento do lado esquerdo para o compartimento do lado direito. Já o gradiente eletroquímico faz a força contrária ao gradiente de concentração deste íon. Por quê? Porque o potássio, como eu falei para vocês, ele tem carga positiva. E ele irá tender a migrar para o compartimento onde o predomínio das cargas são negativos, né? Onde há um maior deslocamento de elétrons. Então veja, no compartimento do lado direito, a carga deste compartimento é positiva. Como o cátion é positivo, positivo com positivo se repele e ele tende a ir para o lado onde a carga é negativa, onde há maior fluxo de elétrons, certo? E para ânions, o que nós teremos aí nesta condição? Para ânions é um pouquinho diferente dos cátions. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o íon bicarbonato. Nós temos do lado esquerdo 1 molar de íon bicarbonato e do lado direito 0,1 molar do íon bicarbonato. Veja que o íon bicarbonato ele é carregado negativamente. Portanto, nós temos a maior quantidade de cargas negativas do lado esquerdo e uma menor quantidade de cargas negativas do lado direito. E isso, os elétrons tendem a se expulsar do lugar onde a quantidade de cargas negativas é maior. Dessa maneira, a polarização da membrana é inversa àquela observada aos cátions. O lado positivo é onde nós temos a maior concentração do íon bicarbonato, porque os elétrons repelem elétrons, então eles tendem a ir para o meio onde há menor concentração dessas moléculas carregadas negativamente. E do lado direito, o 0,1 molar de bicarbonato, nós temos uma quantidade menor aí de bicarbonatos e a tendência dos elétrons é ficarem mais nesta região, neste compartimento. Por isso que nós temos esse perfil aí de polarização. E que acontece com o gradiente de concentração e o gradiente eletroquímico. O gradiente de concentração vai fazer
A mesma coisa em relação ao observado no íon potássio, né? O bicarbonato mais concentrado tende a migrar para o lado menos concentrado. Porém, o lado menos concentrado tende a migrar para o lado mais concentrado quando nós falamos em relação ao gradiente eletroquímico, pois no compartimento da esquerda, a carga efetiva desse compartimento é positiva. Então a tendência é ele ir para este outro compartimento. Mas se a gente só observar assim, nós não temos noção da força com que cada gradiente impera aí nesses compartimentos. Qual será a real tendência? O gradiente de concentração venceu o gradiente eletroquímico? O gradiente eletroquímico venceu o gradiente de concentração? Ou os dois se anulam com forças mútuas? Para explicar isso, nós temos a equação de Nernst. Esta equação pode predizer qual será o fluxo resultante de íons através dos diferentes compartimentos. Essa equação nada mais é do que esta fórmula que vocês estão observando na tela. Este EA menos EB é a diferença do potencial elétrico através das membranas. O R é a constante dos gases ideais. O T é a temperatura absoluta, sempre em Kelvin. O Z é a valência. Então, por exemplo, se nós temos um íon catiônico, o Z será mais 1. Se nós tivermos um íon aniônico, ele será menos 1. O F também é uma constante, que é o número de Faraday. E o XB e o XA nada mais é do que a concentração do íon no compartimento A e compartimento B. Veja, o R e o F são constantes. Então, nós podemos substituir tanto o R como o F por um valor para facilitar o nosso entendimento. E a temperatura, geralmente, ela vai ocorrer a 37 graus, todos esses processos. Então, qualquer variação na temperatura, segundo consta nos livros, ela implica em poucas variações aí para entendimento do potencial elétrico da membrana. Então, nós podemos fixar os valores da constante dos gases, da temperatura e do número de Faraday. Nisso, nós chegamos num valor de voltagem. E esse valor de voltagem pode ser expresso em milivolts. Resolvendo a equação, nós chegamos neste seguinte valor. A diferença do potencial elétrico da membrana é igual a menos 60 milivolts dividido pela valência vezes o log da concentração do íon no compartimento A dividido pelo compartimento B. Se nós quisermos fazer o 60 milivolts ficar positivo, nós invertemos a razão do log. Então, a diferença de potencial de membrana é igual a 60 milivolts dividido pela valência vezes log da concentração do íon no compartimento B dividido pelo compartimento A. Tá certo? E de que maneira nós conseguimos predizer qual fluxo será predominante? O gradiente de concentração ou o gradiente eletroquímico? Podemos afirmar que se a variação do potencial eletroquímico entre ambos os lados do compartimento analisado for igual ao valor em milivolts fornecido pela equação de Nernst, o íon encontra-se em equilíbrio eletroquímico, neutralizando as forças resultantes no deslocamento do íon através do compartimento. Então, o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui a diferença de potencial de membrana dos dois compartimentos dá menos 60 milivolts. Se nós resolvermos esta equação, nós chegaremos neste seguinte valor. Menos 60 milivolts é igual a menos 60 milivolts. Por quê? Porque log de 10 é 1. 1 vezes menos 60 é menos 60. Menos 60 dividido por 1 é menos 60. Então, nós temos aí, tanto em ambos os lados da equação, os mesmos valores. E se nós pegarmos aquela condição que nós tínhamos para os cátions de 1 molar do íon potássio do lado esquerdo da membrana e 0,1 molar do lado direito da membrana, né, e mensurarmos o potencial elétrico das membranas, nós chegaremos no valor de 60 milivolts. Então, veja, nós temos aí o gradiente de concentração e o gradiente eletroquímico forçando o transporte em oposição para ambos os lados aí dos compartimentos. Como o valor dessa voltagem, menos 60 milivolts, é igual ao valor obtido da equação de Nernst, significa que as forças exercidas pelo gradiente de concentração e gradiente eletroquímico são iguais. Se são iguais, elas se anulam mutuamente. Então, não vai ter passagem do íon potássio para o meio menos concentrado
E não vai ter passagem do íon potássio do menos concentrado para o mais concentrado devido ao gradiente eletroquímico, pois há anulação de forças. Vamos ver agora outra condição. Se a variação do potencial eletroquímico for maior do que aquela fornecida pela equação de Nernst em um valor positivo, o deslocamento do íon através dos compartimentos se dará do meio com potencial eletroquímico negativo para o meio de potencial eletroquímico positivo. Então vamos observar aqui esta equação, né? Nós vamos fazer isso em relação a um ânion. Então nós temos a diferença de potencial eletroquímico na membrana, que é mais 100 mV, e nós temos aí a equação mostrando menos 60 mV, que é da constante, e menos 1, porque o íon analisado nesta condição é um ânion com uma valência de menos 1. Então nós chegaremos aí no valor de mais 100 mV, que é igual a 60 mV. Se nós jogarmos os 60 mV para o outro lado da equação, nós teremos aí um valor de mais 40 mV. O que isso vai refletir para nós aí num sistema de compartimentos e deslocamento dos íons? Vamos ver aquela condição do íon bicarbonato que nós temos do lado esquerdo, o íon bicarbonato mais concentrado, e do lado direito o íon bicarbonato menos concentrado. Observa que, se nós mensurarmos experimentalmente a variação de potencial de membrana com o íon bicarbonato, nós teremos um valor aí de mais 100 mV. Então, observa o seguinte. Com essa variação de mais 100 mV, em relação ao obtido na equação de Nernst, que é 60 mV, nós teremos 40 mV em excesso ainda, fornecendo uma energia contra o gradiente de concentração. Então, dessa maneira, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o gradiente de concentração deslocando do mais concentrado para o menos concentrado, porém, a força do gradiente eletroquímico é muito maior do que a força de gradiente de concentração, porque nós temos um excesso aí de 40 mV. E quando nós temos esse excesso, a tendência do íon é migrar do compartimento onde a carga efetiva é mais negativa para o compartimento onde a carga efetiva é mais positiva. Então, vai acontecer o passo inverso. O íon menos concentrado vai para o ambiente mais concentrado devido à força resultante do gradiente eletroquímico forçando contra esse processo. Se fosse o contrário, menos 100 mV, a tendência era que o gradiente eletroquímico fosse do mais positivo para o mais negativo. Só que nessa condição, fazendo a mensuração experimental, nós temos aí este valor aí. Beleza? Vamos ver agora a parte do equilíbrio de Gibbs-Donnan. Vamos levar em consideração esse enunciado. Algumas moléculas carregadas são completamente impermeáveis à membrana citoplasmática. Por exemplo, algumas proteínas carregadas negativamente que ficam dentro da célula. Se, em um sistema com dois compartimentos, houver uma molécula como esta, ela faz com que outras moléculas que não migrariam de um compartimento para o outro passem a migrar para manter o equilíbrio. Esse enunciado para nós, se nós só observarmos dessa maneira, fica um pouco difícil de nós entendermos esse processo. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema, então, novamente de dois compartimentos divididos por uma membrana. E no compartimento do lado esquerdo, nós temos dois íons. Nós temos o íon potássio, na concentração de 0,1 molar, e nós temos um íon hipotético, Y, é um ânion, 0,1 molar. Porém, este ânion ele é impermeante à membrana aí deste compartimento, ou seja, ele não transita entre os compartimentos. E no compartimento do lado direito, nós temos o íon potássio, 0,1 molar, e o íon cloreto, 0,1 molar. Se nós não tivéssemos o ânion impermeante do lado esquerdo, somente o íon cloreto iria passar para o outro compartimento para compensar aí a diferença de cargas no meio. Porém, como nós temos este íon impermeante do lado esquerdo, o potássio, que não migraria se ele não estivesse presente, passa a migrar para ocorrer uma compensação, para neutralizar as forças de gradiente eletroquímico e de concentração. Dessa maneira, o resultado dessa migração, nós teríamos estes valores aqui. A concentração do íon potássio no lado esquerdo seria 0,13, íon cloreto 0,03,
E do lado direito nós teríamos a mesma concentração do íon potássio e do íon cloreto, 0,066. E essa diferença aí de concentração desses íons nos diferentes compartimentos faz com que o potencial eletroquímico neutralize o potencial de gradiente de concentração. Então esse é um processo de equilíbrio dinâmico que faz com que íons que não são deslocados normalmente quando não há presença de um íon impermeante sejam deslocados quando um íon impermeante encontra-se em um dos compartimentos. Beleza? Deu para entender? Vamos terminar falando aqui então do potencial de repouso, que a célula de mamíferos em seu estado basal possui um potencial eletroquímico de repouso de menos 90 mV. Este potencial prediz quais íons tendem a entrar ou sair da célula. Então vamos colocar aqui uma célula hipotética. Vamos colocar aqui o seu potencial de membrana, que é menos 90 mV, sendo a parte interna da célula carregada negativamente. Se ela é carregada negativamente, tem uma carga negativa efetiva maior do que do lado de fora, o lado de fora terá uma carga efetiva positiva. Vamos pegar aqui o íon sódio. O íon sódio, do lado de dentro e do lado de fora, possuem diferenças na sua concentração, sendo a concentração maior do lado de fora que do lado de dentro. Dessa maneira, a tendência do gradiente de concentração é forçar a entrada do sódio na célula. E veja, o potencial elétrico do sódio é mais 65 mV. E pelo fato de ele possuir uma carga positiva, o potencial elétrico do sódio favorece para ele entrar na célula, pois a célula, o interior dela é negativo. Então, tanto o gradiente de concentração como o gradiente eletroquímico forçam a entrada do sódio aí na célula, né? O sódio ele é o íon que está em maior desequilíbrio num sistema celular, tá certo? E o cloreto? Bom, o cloreto ele possui também diferenças de concentração dentro e fora da célula, sendo fora da célula mais concentrado o cloreto. Então a tendência do gradiente de concentração é fazer com que o cloreto entre na célula. Porém, o potencial elétrico do cloreto é igual ao potencial de membrana da célula, menos 90 mV. Então, teoricamente, não teria deslocamentos realizados pelo gradiente eletroquímico. Mas visto que o cloreto possui uma carga efetiva negativa e o interior da célula é negativo, a tendência é que o gradiente eletroquímico force a saída do cloreto da célula. Mas é uma força resultante muito pequena. Então, quem prediz a entrada do cloreto vai ser aí o gradiente de concentração. E por fim, o potássio, ele é diferente dos outros íons. A concentração dele dentro da célula é maior do que do lado de fora. Então a tendência do gradiente de concentração é forçar a saída do potássio da célula. Mas se nós formos ver, o potencial elétrico do potássio é muito parecido também com o potencial elétrico da membrana da célula. O potencial elétrico do potássio é menos 100 mV e da célula é menos 90 mV. Como existe essa diferença muito pequena e o interior da célula é carregado negativamente, a tendência do gradiente eletroquímico é forçar a entrada do potássio. Mas como a diferença do gradiente eletroquímico é muito grande em relação ao gradiente de concentração, irá predominar a força de saída do gradiente de concentração do potássio. Então esse é o perfil de entrada e saída dos íons. E isso nos permite entender na próxima aula sobre o transporte de membranas destes íons aí. Beleza? Então foram essas referências que eu utilizei para essa aula, as referências clássicas aí de fisiologia, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que vocês deem joinha aqui, me ajudem a divulgar o vídeo. Quanto mais joinhas e compartilhamento vocês me derem, mais o YouTube me enxerga e mais ele divulga os meus vídeos, tá certo? E se vocês quiserem participar, deixem seus comentários aqui no vídeo, participem lá da página da Escola de Ciências da Vida, participem do grupo. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook também, a informação está logo aqui abaixo no descritivo deste vídeo, beleza? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.